pelo menos consensuar entre nós aqui, que para a gente conversar sobre assistência social enquanto política pública, o nosso marco é a Constituição, né? Porque antes da Constituição a gente falava ação social, aí era assim, qualquer pessoa podia fazer isso. Na hora que o prefeito ganhava a prefeitura, ele ia compor o seu secretariado, aí ele chamava uma pessoa boa, uma senhora que mexia com os pobres, né? Falava assim, ó, você vai ficar responsável para cuidar, por exemplo, do SOS. Nós não tínhamos os SOS, município, estado, União, tinha os SOS, que é Serviço de Obras Sociais, né? Aí chamava uma senhora boa, uma senhora que, né, geralmente, às vezes até o vereador indicava, para poder cuidar dos pobres lá no município. Isso antes da Constituição. Pós-Constituição, isso começou a ficar diferente. E a primeira coisa que nós fizemos foi colocar a política de assistência social lá no artigo da Constituição, para dizer assim, isso tem que ser política pública, igual saúde, educação, entendeu? Tem que ser tratada como tal, sob pena da gente não conseguir avançar na entrega e na inclusão das pessoas que estão fora ou excluídas do esquema, do sistema que a gente tem hoje aqui em Minas Gerais, em média 2 milhões de pessoas no total, né? Então a primeira questão que nós fizemos foi isso. Isso foi uma luta muito grande de técnicos da universidade, de trabalhadores, por exemplo, trabalhadores da extinta LBA, não sei se vocês já ouviram falar, Legião Brasileira de Assistência, trabalhadores, às vezes, de entidade, né? Reuniu, a primeira coisa que nós fizemos foi colocar isso na Constituição. Pós colocado isso na Constituição, e a gente quis dizer o que quando a gente criou o artigo 203 e 204 da Constituição? A gente quis dizer assim, primeira coisa, assistência social, ela tem que ser tratada como política pública, porque ela é dever estatal. Ela é dever da União, do Estado e do município. Ela não é mais uma bondade, ela não é mais a Dona Maria que vai trabalhar no SOS, que vai ajudar a gente, não. Ela tem que ser tratada com respeito e o usuário tem que ser entregue os serviços para ele com direito. Ele tem direito. Indiferente da cultura maldita que nós trazemos na política de assistência social, que é a cultura do assistencialismo, que é a cultura. Você só recebe se você votou em mim. Aqui a turma de lá não votou, então a turma de lá não tem, né? Por exemplo, a gente roda, antigamente a gente rodava os municípios de Minas Gerais, eu sou daquela época da XTPA, a gente passava 10 anos e o município não avançava, porque tinha lado A e lado B. Isso deve ter ido nos municípios pequenininhos, né? Mas não era tão forte. Hoje não é tão forte. Antigamente era muito forte. Às vezes era até uma rua que separava a turma do bem e a turma do mal. Aí depende de quem olhava quem era bem, quem era mal, como o povo estava do lado. Eu lembro que tinha um município que falava assim, orelha rala e não sei o quê, que separava a oposição da situação. Então essa questão era muito forte. E com isso, a questão da pobreza, a questão das famílias pobres, ela era um motivo de troca de moeda e de voto, né? Dizer que isso não acontece hoje, gente, é mentira. Acontece, mas menor, né? E a gente hoje tem uma legislação, tem um marco legal que define outras questões. Porque a gente disse também que a assistência social, embora esteja no critério da Seguridade Social, ela não é contributiva. Ou seja, o pobre não precisa pagar para ele ter serviços e benefícios e transferência de renda, né? Quem é aposentado é porque pagou, mas isso não é um benefício contributivo na área da assistência. A gente disse, é preciso que ele seja descentralizado e que tem que ter a participação da sociedade civil organizada, tem que ter a participação da sociedade civil, né? É o que a gente pediu que escreveu, tá, gente? Isso tudo que eu estou colocando no palavreado mais simples, está escrito, inclusive vocês receberam. Vocês receberam aí em cima da mesa de vocês, tem uma coletânea de legislação. Isso tudo nós regulamos e está aqui escrito. A IMM facilitou e juntou toda a legislação da política de assistência para vocês, né? E a gente falou também, olha, a assistência como política pública, ela tem que
que ser compartilhado nos 3 níveis de governo. Responsabilidade, nós definimos qual que era a responsabilidade do Estado, da União e do município. Quem pode passar? Isso para a gente é importante, porque ela é a concepção, é a base que vai fazer com que eu tenha uma boa gestão ou não. Se eu não compreender isso aqui, eu vou tratar assistência social no município, como ainda tem algumas pessoas que falam assim, não sei o que, porque vem a secretária da ação social. Porque não sei o que, ela dá ação social, né? Então, se a gente não compreender, não mudar a concepção, obviamente a gente não muda o comportamento. A gente só muda o comportamento se eu compreendo, se a minha concepção muda. E essa concepção para nós aqui é a base da compreensão do que nós estamos implantando no Brasil em relação à assistência social. Entendeu? Pode passar. Bom, nós definimos por lei o que era assistência social e nós resolvemos materializar toda essa legislação da assistência dentro de um sistema. Nós falamos assim, gente, nós temos que desenhar um sistema que compreenda como é que é os serviços que nós vamos fazer, porque na assistência, há uns bons anos atrás, era assim, tudo que ninguém sabia fazer, chamava a menina da assistência social, não era, prefeito? Era assim, por exemplo, às vezes a pessoa estava lá na prefeitura, o usuário, a pessoa ia lá pedir alguma coisa, passava por várias secretarias, manda lá na assistência, entendeu? A assistência resolve. Aí era de dentadura, a bengala, a remédio, a enterrar, a hora que nasce, tudo era com a gente, tudo, né? Ainda tinha gente para fazer uns negócios que era assim também, a gente ensinava escolinha, pré-escolinha, a gente era metido a fazer isso, né? A gente pegava um cara da educação, ainda fazia geração de renda, tudo a gente fazia, tudo que ele passava, não achou quem faça, manda para assistência, que a assistência resolve. O hospital é isso. Tem isso também. Aí chama assistente social lá também que a resolve. É isso? Aí a gente falou, gente, nós precisamos definir. Porque a gente tem que dizer o que é nosso e o que não é. Aí nós criamos um sistema único, que ele fala o que é o conjunto de programas, de projetos, de serviços que nós vamos trabalhar, entendeu? Inclusive para financiar, para pagar, para passar recurso. E a gente disse, tem que dizer, isso aqui inclusive a gente precisa avançar muito. A gente precisa dizer e compartilhar nos 3 níveis de governo e no setor privado também. Por quê? Do ponto de vista da legislação do SUAS, como o secretário falou, a gente deve ter uns 6 a 7 anos. Agora, tem toda uma rede que está postas aí há séculos, que já oferta serviço, né? Que na área da assistência social, que são as entidades filantrópicas. Agora, nós precisamos compreender e como é que a gente traz elas para serem vinculadas ao SUS, para fazer uma ação complementar e orientada e financiada, gente, que é o mais importante, entendeu? Que hoje elas estão fazendo sem financiamento, né? E a gente desenhou o SUS com todos os seus princípios e diretrizes, que culmina com a questão também da lei, dos princípios e diretrizes da lei. Pode passar. Bom, e aí estão os princípios e diretrizes, que eu não vou me ater, tá? Quais são os princípios, porque quem é da área sabe muito bem. Quem não é da área, é importante guardar que, do ponto de vista dos princípios, é lembrar que a gente trabalha de uma forma universal, sem discriminação. Porque isso é o que mais pega para a gente na área da assistência, é a forma como são entregues as provisões na área da assistência, que é aquilo que eu falei, que vem culminando com a questão do assistencialismo, né? Principalmente se o município é pequenininho. Então, determinada parte da população tem acesso a esse benefício, determinado não tem, e muitas vezes por questões políticas. Então, quando a gente desenha esses princípios e diretrizes, é para entender que todo mundo que precisar da assistência social, ela é universal, a quem dela necessitar, e cuja obrigação primeira é do Estado brasileiro. Estado brasileiro, incluindo os 3 entes federados, né? Depois, sim, a responsabilidade das ações das entidades complementares. Agora, é muito importante
a gente compreender essa responsabilidade estatal e que ela vem com uma questão, como eu disse, do ponto de vista das entidades, que esse é o grande desafio que nós estamos hoje no SUAS, é saber como é que elas entram dentro do Sistema Único de Assistência Social, de forma com orientação, com normatização e com financiamento. De forma que elas são parceiros nossos para poder entregar e fazer essas provisões no serviço. Pode passar. Bom, eu vou passar algumas coisas só para vocês terem ideia, tanto que a gente já avançou, e quando eu digo que isso é importante na gestão, a gente compreender, porque a gente da assistência tem um peso muito grande dessa cultura. Nós estamos implantando um modelo novo, sem em muitos lugares a gente não ter desmanchado o modelo antigo. Né? Nós estamos chegando com esse modelo do Sistema Único, mas a gente sabe que o modelo antigo ainda é muito forte, muito forte. Às vezes não é só no município do ponto de vista, por exemplo, dos prefeitos, dos vereadores, mas às vezes até nos próprios técnicos, gente. A questão do assistencialismo às vezes está impregnado, né? Por exemplo, nós ouvimos lá no Cuiabá, o presidente nacional do COGEMS dizia assim: o monstro do assistencialismo, ele vive dentro da gente, que muitas vezes ele dorme, mas ele não morre, que tem hora que em determinadas situações a gente se depara, nós que somos da área, fazendo uma entrega de forma assistencialista. Né? Então, isso é muito importante. E aí, só para a gente compreender, por exemplo, quando a gente criou os CRAS e os CREAS, no Sistema Único, que é o Centro de Referência de Assistência Social e o Centro de Referência Especializado, a intenção era de que a gente criasse na assistência equipamentos públicos que dessem conta de trabalhar com as famílias nos seus territórios, compreendesse as necessidades das famílias e desenhassem os serviços e ofertassem os serviços de forma organizada por território. Muito parecido, prefeito, com o SUS. Né? Por exemplo, eu costumo falar que o CRAS está para assistência igual a unidade básica está para o SUS. Entendeu? O CREAS está para assistência igual um hospital de alta complexidade está para o SUS. Né? Então, aquilo que é de alta complexidade, ele vai para o centro especializado, que é o CREAS. E aquilo que é de proteção básica, que na saúde é proteção, atendimento primário, ele vai para o CRAS. A gente tentou dividir no SUAS também por nível de proteção e por hierarquizar por nível de complexidade, igualzinho no SUS. Tá? Por isso é que a gente precisa compreender o SUAS e saber o que nós estamos errando no SUAS para não... O que a gente já errou no SUS e não errar no SUAS. Embora tenha as suas especificidades, mas do ponto de vista do desenho do sistema, a gente copiou e bebeu da fonte do SUS. Tá? A gente só não conseguiu copiar e beber o financiamento, que é receita vinculada. Mas a gente já está ligando para isso, mas infelizmente ainda não tem. Tem prefeitos que não gostam não sei prefeito como é que é lá no sul, mas tem prefeitos que não gostam de vincular receitas não. Eles colocam de uma forma até que a gente consegue compreender. Parece que engessa muito o orçamento. Mas nós na assistência precisamos, porque trabalhar com transferência voluntária tem sido para a gente uma luta muito grande, né? Principalmente para vocês prefeitos, que ofertam o serviço, precisa montar os equipamentos. Se suspende essa transferência, vocês que são responsáveis lá na ponta de fazer todo o pagamento, né? Inclusive de pessoal. Então, por isso que a vinculação de receita para nós, como é no SUS e na educação, para nós seria um ganho muito grande. Então, isso aqui é um pouco do que nós temos de CRAS. Então, o que está de vermelhinho, eles possuem CRAS. Então, para vocês verem, no estado de Minas Gerais, graças a Deus, nós temos 1.091 CRAS e 825 municípios. Tem pouquíssimos municípios ainda que precisam implantar seus CRAS. Mas eu diria que 95% dos municípios já têm seus CRAS. Agora, não estou aqui discutindo a qualidade dos CRAS. Embora eu compreenda a dificuldade dos municípios pequenininhos, a dificuldade de ter, inclusive profissional, porque ninguém está querendo trabalhar nos municípios pequenos.
pequeno, né? Mas a gente precisa avançar nessa questão da qualidade dos CRAS, mas eu já considero isso como um grande avanço, porque a gente já tem referência desse equipamento. Pode passar. Isso é do CREAS. O CREAS a gente tem menos quantidade, né? E nós temos apenas em 229 municípios, 216 municípios com 229 CREAS, né? Então esse também é um equipamento que eu particularmente defendo que não deveria ser equipamento público, deveria ser equipe especializada. Porque eu acho que o equipamento fica muito caro, dependendo do município, você ter 2 equipamentos, manter 2 casas com 2 estruturas. Então, dependendo do município, eu particularmente sempre defendi que deveria ser uma equipe especializada, vinculada à equipe da gestão, para poder dar conta dos casos, que também, se o município é menor, os casos são menores também. Essa é a minha defesa. Pode passar. Aqui é muito importante que vocês compreendam, porque assim, quando a gente está trabalhando a questão da implantação do SUAS e como política pública, a gente precisa de uma estrutura de gestão. Porque como é que eu vou falar de aprimorar a gestão se não tem estrutura da gestão, né? Uma coisa é o serviço, outra coisa é a gestão. Eu costumo falar muito para os prefeitos, às vezes para o vereador, eu falo assim, normalmente o posto de saúde é dentro da Secretaria de Saúde? Fala, não, Roberto. Então por que a Secretaria de Assistência está dentro do CRAS? É a mesma coisa. Eu costumo dizer, você tem sala de aula dentro da Secretaria de Educação? Não. Então, por que isso está lá dentro da Secretaria de Assistência Social? Serviço é uma coisa e a gestão é outra, né? E aqui a gente tem um número que a gente já avançou bastante. Olha, nós temos 673 municípios que têm Secretaria Municipal exclusivamente de área de assistência social, né? Isso é um dado muito importante para nós, porque antigamente a gente tinha, a maioria dos municípios tinha setor, divisão vinculada à Secretaria de Saúde. Então isso dificulta de fato a gestão, dificulta a autonomia de quem vai ser o gestor, dificulta a questão da descentralização do recurso para os fundos municipais, né? Então é necessário que a gente tenha essa estrutura, porque senão se eu não tiver essa estrutura, como eu vou falar de melhorar e aprimorar uma coisa que eu não tenho? Então a estrutura da gestão para nós é importante, né? A gente já avançou bastante, precisamos avançar mais, mas assim, é um dado que há uns anos atrás eu diria que a gente estava aqui embaixo, era pouquíssimos municípios que tinha alguma estrutura. Pode passar. E aqui, eu costumo falar que assim, dentro do SUAS, gente, e o tamanho do município é o tamanho do seu CPF que ele vai ter. O CPF do SUAS para nós é igualzinho a carteira de identidade de qualquer ser humano. E o CPF para nós é o quê? É o Conselho de Assistência Social em funcionamento, que não adianta ter e não funcionar. E a gente percebe, sabe do desafio. Hoje eu dizia lá na Assembleia, que eu estava na audiência pública, eu sei que os municípios pequenininhos não dão conta mais de fazer conselho, né? Porque às vezes tem mais gente que participa do que o usuário. Ou, aliás, as mesmas pessoas que participam de não sei quantos conselhos, né? Porque de política pública, só se for contar, deve ser umas 8 ou 9, 10. E todo mundo está querendo implantar, que Conselho da Juventude, é Conselho de Antidroga, é Conselho de Segurança, é Conselho Urbano, é Conselho de Assistência, é de Educação, é de Saúde, é de Cultura e aí vai. É isso? Mas o da assistência é exigência legal, né? Então precisa ter. O planejamento na área da assistência não tem como trabalhar com política pública sem planejamento. E aí os prefeitos que estão passando a perda, você sabe por quê? Nós da área da assistência, técnicos e secretários, nós somos muito verdes nessa área ainda. Nós precisamos avançar, precisamos entender de orçamento, porque a gente também, na área da assistência, os técnicos, costuma ter aquela prática também muito doméstica. Na hora de gastar dinheiro, na hora de fazer as coisas, é muito doméstico. Mas nós estamos falando de política pública, e se é de política pública, tem que ter planejamento. Nós temos que aprender, sim, por exemplo, esse momento, gente, o Estado está fazendo o Capacita SUAS. Já consegui chegar em 450 municípios. E cujo tema é planejamento e indicador.
Nós precisamos aprender isso, né? Porque sem isso, nós não conseguimos trabalhar com política pública, nós não conseguimos trabalhar de uma forma organizada, nós não conseguimos trabalhar com indicadores naquilo que a gente está pensando em implantar na assistência, que é a vigilância social. A vigilância social, ela precisa disso. Ela precisa de dados, ela precisa de indicador, entendeu? Igual a vigilância sanitária na saúde, a vigilância social trabalha nesse viés aí. E isso a gente precisa aprender. Isso a gente ainda é muito verde, né? Eu percebo, às vezes, por exemplo, até os serviços no CRAS, eles precisam ser planejados, eles precisam ser organizados. Aí fica mandando lá para o departamento financeiro e brigando com o pessoal da comunidade, da contabilidade, porque manda um papelzinho solto para pagar lá. Não, mas eu não estou sabendo que você está fazendo isso. Mas tem que pagar, tem que pagar. Então nós temos que entender também de orçamento, de planejamento. E a outra questão é a gestão financeira, né, que é o fundo que nós trabalhamos, onde centraliza todos os recursos da assistência dentro desse fundo para corresponder ao pagamento do planejamento que foi feito para a oferta de serviço para a população, sem necessariamente passar a oferta de serviço e entrega de serviço de forma sem ter critério, né, e de forma eleitoral ou politiqueira. Ok? Pode passar. A outra questão que é importante, assim, esse dado aqui é um dado que todos esses dados que eu estou passando para vocês, nós coletamos eles do censo SUAS, que é um censo igual ao censo da educação, que é preenchido anualmente, as secretarias municipais preenchem, eu preencho no estado, né? A gente computa as informações no banco do dado e depois a gente faz os relatórios que a gente quer. Mas aqui eu tenho dúvida. Sai aí? Por exemplo, todos os 853 municípios são habilitados no SUAS. Significa que eles têm a carteirinha do CPF, né? Por lei. Até porque eles têm que habilitar no Estado. Acontece que, quando eu pergunto, possui Conselho Municipal de Assistência Social? A resposta foi 821, deveria ser 853. Agora, se eu perguntar se está funcionando, aí eu tenho dúvida. Eu, como presidente do Conselho, eu recebo todas, às vezes, denúncia, informação. Por exemplo, na época de conferência, a gente vê claramente que os conselhos não funcionam. Entendeu? Às vezes, uma vez por ano, uma vez por semestre, corre lá porque tem que apresentar o demonstrativo, tem que assinar. Os municípios têm muita dificuldade de fazer uma sistemática de conselho funcionar. Eu não sei se é falta de pauta, falta de prática. E, na essência, é a falta da democracia. Porque a gente também, para trabalhar e garantir a participação, a gente também tem que ter o fundo democrático. Porque, caso contrário, a gente assolata tudo, né? Então, é preciso a gente compreender que, para além da legislação, precisa funcionar. O plano, quando apresentavam para o Estado os planos, assim, era uma peça para cumprir o preceito legal, porque nunca mais o município pegava. E era assim também. O que aconteceu com a gente? Quando a gente teve que fazer todos os planos municipais, que eles são plurianuais, as consultorias desceram para os municípios para fazer plano, né? Aí, de vez em quando, eles entregavam plano e falavam: Sofia, troca pelo menos o nome do município. Você entregou aqui a capa, mas lá dentro está outro nome do município, né? Porque a prática do planejamento ainda não está embutido, eu digo na maioria, né? Porque isso é uma prática que a gente tem que exercitar. Fazer o plano não é para entrega para o cumprimento do CPF, mas é ter a prática do planejamento, né? E a questão do fundo, a gente vê visivelmente a dificuldade de fazer a gestão financeira no fundo municipal. E isso tudo, gente, é uma dificuldade muito característica de Minas Gerais, do Brasil inteiro. Em Minas Gerais, ele condensa mais pela quantidade de municípios que eu tenho. Por exemplo, nós temos 80% dos municípios de Forte 1, que vai até 20 mil habitantes. Então, isso tem reflexo nessa estrutura. Por exemplo, você tem um contador que passa em 5 municípios, né? E ele
ele passa de relâmpago, assim, ó, entendeu? E aí, como é que você faz gestão financeira se ele passa lá rapidinho, assina tudo que o prefeito, fala com o prefeito, pode fazer isso, não pode fazer, ele não consegue sequer sentar com as equipes para poder discutir. E agora nós estamos na época, porque nós vamos começar a fazer os nossos orçamentos municipais, então é muito importante que a assistência pega uma hora, a hora que ele estiver chegando na prefeitura, pega o contador no laço lá, ó, leva ele para tomar um lanche lá na assistência e tenta conversar com ele na perspectiva de trabalhar o orçamento da assistência. Porque tem secretário que nem conhece, às vezes, a peça orçamentária do município. Já posso ir? Vai anotando, que aí a gente vai... anota aí, para depois você vem vai adiante. Né? Vou avançar. Aí é uma questão importante, porque assim, dentro do SUAS, é aquilo que eu falei, a gente escreveu o que era serviço da assistência e o que não era. Né? Porque é aquilo que eu dizia, tudo que as pessoas não estavam conta de resolver, jogavam na assistência. Então nós conseguimos tipificar quais são os serviços que nós vamos ofertar. Na área da criança e adolescente, na área do idoso, na área do deficiente, isso tudo está regulado para dizer quais são os serviços. Na hora que a gente passa o recurso, a secretaria já sabe quais são os serviços que ela vai fazer. E o mais importante é que agora com a NOB nova, a norma operacional básica nova, os municípios vão dizer o que ele vai pactuar com o Estado e com a União, e nós, Estado e União, vai passar recurso em cima da proposta e da demanda da capacidade que ele disse que tem para fazer, principalmente na oferta de serviço, tá? Pode passar. Bom, falando dos avanços, agora vamos cutucar os desafios, tá? E esses desafios, gente, é nosso, dos SUAS, é as 3 esferas de governo. Claro que no município ele ganha cor, cheiro, nome, entendeu? Porque o município é real, é concreto, né? No Estado e na União isso é um pouco mais abstrato. Mas vocês, com certeza, a hora que eu falar dos desafios, vocês vão ver a imagem na cabeça de vocês, porque no município ele é mais concreto e real. Pode passar. Aí, para mim, a questão dos desafios é uma questão da gente compreender quais são os eixos que a norma está trazendo para a gente agora, que é dessa legislação. Isso aqui eu não vou me ater, que eu deixo para os universitários técnicos, porque prefeito e vereador não precisam entender isso aqui não. Mas é importante eles saberem que tem uma norma que rege toda essa questão aí, tá? Pode passar. Eu não sei onde acabou os desafios, mas enfim, vou tentar achar aqui. Bom, a questão de superarmos essa lógica fragmentada das ações da assistência social e da questão do assistencialismo, isso para a gente é um desafio enorme, para a gente poder superar isso no cotidiano do município, né? Não só do município, do Estado e da União. Só que o Estado e a União é mais abstrato e você consegue organizar melhor, de uma forma mais profissional e mais técnica. Por exemplo, quando eu trago o meu secretário aqui, é muito importante a fala dele, a decisão, a compreensão da política pública dentro do governo. Quando ele traz o recado do governador, isso é muito importante para a gente. Agora, é claro, ele não precisa de entrar nessa área técnica. Essa área técnica é a gente, né, com a estrutura que foi montada, com a decisão política que foi montada, a estrutura, e uma estrutura pesada. Na assistência, no Estado, com a CEDES, nós temos uma estrutura forte. No governo federal, nós temos uma estrutura forte, que é o Ministério. Agora, no município, a gente precisa dessa estrutura até para combater essa questão do assistencialismo e essa questão de uma oferta fragmentada dessas ações, ok? E aí, como eu já falei da questão do planejamento, então isso tudo é desafio que nós precisamos vencer. Pode passar. A outra questão é o pacto de aprimoramento, que eu falei que nessa nova norma operacional básica desse ano, nós estamos trazendo essa novidade. Então, eu acredito que agora no segundo semestre vai ser aberto dentro do sistema para vocês preencherem, como eu disse, vai ser feito, os municípios hoje não fazem mais adesão ao sistema. Todo mundo já está aderido ao sistema. Agora o que vai ser feito é um pacto. Igual foi feito o pacto da saúde, pacto pela vida, nós vamos fazer o pacto também na área da assistência. E esse pacto, quem desenha o tamanho dos SUAS do município é o próprio município.
Ele que vai dizer, tem uma agenda que ela é nacional, é mínima, mas o tamanho do serviço, a quantidade de serviço e que tipo de serviço ele vai fazer, quem vai definir são os municípios. Aí ele vai colocar nesse pacto. Uma vez preenchido esse pacto, o Conselho aprovado esse pacto, ele vem para a esfera estadual, o Estado endossa esse pacto dos municípios e o governo federal coroa esse pacto no âmbito nacional. Nós fazemos um pacto com o governo federal e no pacto do município a gente valida as questões que o município diz que vai fazer e o que eu vou entrar enquanto Estado no pacto dos municípios. Eu coloco como pacto com o federal. Então a gente está tentando amarrar isso de uma forma compartilhada e comprometendo as 3 esferas de governo de uma forma muito técnica e na mesma lógica há de se pactuar e há de se consagrar o financiamento também, porque senão não tem jeito, né, prefeito? A gente faz um belíssimo pacto, mas na hora de passar os recursos e efetivar, a gente não consegue. Pode passar. Aí ela voltou de novo, porque vocês estão vendo que a lâmpada vai lá e vem cá, né? Então a gente tem que ir transitando aí. Não vou repetir, né, essa questão do desafio, que é a questão da gente vencer a questão cultural, do assistencialismo. E a outra coisa, o grande desafio, é realmente a gente consolidar o SUAS nos municípios. Embora com todos os desafios que apresentam para a gente os municípios pequenininhos, é preciso que os prefeitos coloquem o SUAS, a política de assistência social, na sua agenda, se não for na frente da sua agenda, pelo menos como sendo a primeira página nas costas da sua agenda, que isso já vai nos ajudar bastante. Porque a sensação, muitas vezes, a gente tem, embora a gente tenha tido vários avanços, é que, às vezes, a política de assistência social ela é deixada quase que se não for no meio da página, a última página da agenda lá, né? Então, isso complica. E a gente sabe que a demanda, ela bate toda hora na porta dos municípios, né? Porque a questão da pobreza, da violência, da droga, está tudo aí na nossa cara. E a gente precisa organizar a assistência para a assistência dar conta de entrar nessa oferta de política pública para esse usuário. Pode passar. Essa questão do federalismo, eu não vou me ater aqui, porque já foi bastante colocado, né? Hoje a gente percebe muito claro essa concentração de recursos do governo federal. Ela precisa voltar, porque a captação desse recurso para o governo federal em forma de impostos e outras questões, ela é forte no governo federal, agora ela precisa ser descentralizada na mesma dimensão e de forma, gente, equitativa. Esse tem sido o grande avanço, o grande desafio para a gente brigar na esfera federal, é que o desenho, a distribuição do recurso precisa ser equitativo. Ela não pode se concentrar no norte e nordeste só, ela não pode, ela tem que fortalecer, lá tem, mas não pode ser norte e nordeste, com esse discurso que o sul e sudeste são ricos, não é isso. Nós também temos nossos bolsões de pobreza, nós também temos nossos rankings de desigualdade e ele precisa ser desenhado de forma que esse recurso volta de forma equitativa, na mesma forma que ele capta, porque se somos um país rico, na medida de formar a receita, é muito puxado desses estados, é isso? País não, desses estados. Agora, mas na hora de devolver, ele não é equitativo como deveria ser. Então, essa tem sido a nossa grande pauta na CIT, no próprio Conselho Estadual e o Nacional, é a gente rever essas formas de pactuação do federalismo. E a outra coisa que a gente tem brigado muito no Conselho, brigado no bom sentido, como bandeira, e levado no Conselho Nacional, é que determinados debates que a gente enfrenta no governo federal, e principalmente na CIT que a gente vem enfrentando, às vezes o desenho do sistema parece mais nacional do que único. É muito claro a forma como os debates estão acontecendo, parece que é um sistema nacional. O governo, às vezes, o governo federal, às vezes, passa por cima do Estado, vai direto no município, no que diz respeito ao bônus do sistema. Só que na hora do ônus do sistema, aí ele vem no Estado.
Aí ele reconhece o Estado, aí o Estado tem que ir atrás do município, tem que fazer supervisão, tem que fazer plano de providência. É só na hora do ônus que nós somos reconhecidos. Agora, se o sistema foi desenhado no mundo com as 3 esferas do governo, é preciso que a discussão seja do sistema único e não do sistema nacional. E o sistema nacional está indo direto e desconhecendo muitas vezes o ente federal do Estado. Esse tem sido a grande debate que a gente tem feito, inclusive na CIT. Pode passar. E aí, só para consolidar um pouco desse retrato de Minas Gerais, que quem tem 675 municípios, igual nós temos, de porte 1, gente, e porte 1, lembrando isso, é até 20 mil habitantes, não é batatinha para você trabalhar qualquer perspectiva de planejamento e financiamento, né? E da mesma forma os próprios municípios, quer dizer, a dor e a delícia de ter um estado como o nosso, ele está desenhado aí. Agora é preciso que a gente também consiga desenhar o SUAS com essas especificidades, entendeu? Com esse tamanho de desenho também que nós temos nos municípios e no próprio estado. Bom, aí é o que a gente vem falando, que a nossa briga maior do ponto de vista de vinculação de receita, porque a gente precisa disso, né? Quer dizer, você tem isso na educação, na saúde, já tem, do ponto de vista de pessoal definido, a gente não sabe quando que é para a Câmara, que isso é definido no orçamento, mas para a assistência social a gente não tem esse percentual, nem seja um mínimo, né, para a gente poder ter como referência, inclusive para que não só o Estado, mas os municípios também tenha mais tranquilidade até para fazer seu planejamento, porque se não tem receita vinculada, os prefeitos ficam muito assustados na hora de propor um planejamento e ele tem, com razão, muito medo dessas transferências que são feitas do Estado e da União, né? Por exemplo, se a gente atrasa, como nós atrasamos o piso agora, é claro que vocês estão passando a perdas. Isso, nós estamos pagando o piso atrasado. Agora, o piso, se você coloca ele para pagar pessoal, né, igual as outras transferências do governo federal também, se suspende, se atrasa, se bloqueia, porque todo o sistema de monitoramento está previsto isso, né? Aí o que acontece? For trabalhar com uma transferência que ela é interrompida, na hora de pagar o salário de pessoal, você vai ter que responder por isso, né? Porque acaba que ele está lá na ponta, como é que ele faz para dar conta dessas questões? Pode passar. Aí, uma questão do financiamento, para a gente é importante, e é dentro disso que eu estou falando, dessa questão não só da vinculação, mas ter, às vezes, o responsável pelo fundo e trabalhar com fundos municipais, né? E quem é contador, quem trabalha nessa área sabe do que eu estou falando, e tanto que isso é importante para a gestão da política de assistência, porque nós não podemos deixar de falar desses aspectos, e a gente está aprofundando bastante nesse CPF que eu falei, porque trabalhar a gestão da política é isso, é trabalhar com o CPF sólido, com o conselho, com o planejamento e com a questão financeira que é os fundos municipais, ok? Pode passar. A outra questão é a questão do CPF, os conselhos, porque ela colocou essa questão na mão, isso foi minha assessora lá, porque a temática tem a ver com a participação popular, né? E para além da participação popular, quer dizer, toda a participação da sociedade como um todo, porque se nós não conseguirmos implantar um sistema com a participação da população e que a população realmente tenha referência dessa política, gente, é só ela que pode defender com veemência isso que a gente está implantando. Por exemplo, eu costumo dizer que o meu maior sonho é o dia que eu ligar a televisão, não precisa ser Rede Globo, não, porque aí Rede Globo é pedir demais. Pode ser na Record, na SBT, que alguém está chamando a televisão porque o CRAS estava fechado. Entendeu? Você fala, então o SUS pegou. Porque se chamou e deu polêmica, é igual na saúde. Da saúde, assim, isso é tão referência para o usuário que ele tem direito a ser atendido e bem atendido, que qualquer uma das duas coisas que aconteça, se ele não é atendido ou mal atendido,
Se ele chamar a imprensa, isso dá um mal-estar para todo mundo e é um corre-corre para poder responder. Agora, o dia que a gente conseguir isso na assistência, eu vou dizer para vocês que definitivamente nós rompemos com o modelo assistencialista. Porque o pobre da TI, se ele chegar no CRAS, o CRAS estiver fechado, ele volta tranquilamente. Se a moça atendeu mal, ele chora, vai embora para casa, entendeu? E se atendeu bem, ela fala, Deus me pague, meu filho, e volta. Aí, assim, a gente precisa criar também essa referência no usuário, porque se não criar também, gente, nós vamos estar naquilo que eu falei no início da minha fala. Nós vamos estar falando para nós mesmos, e nós mesmos, trabalhador do SUAS, é uma força muito pequena para defender esse sistema. Esse sistema só ganha força no dia que o usuário resolver defender. O SUS só ganhou força e ganha força porque o usuário vai para frente e quebra o pau e fala, eu tenho direito, eu preciso, eu quero e começa a judicializar as ações. Eu estou gostando porque nessa experiência toda minha de implantação da assistência, agora os promotores é que acabam com a vida da gente, né, nos municípios. O promotor não dá sossego para a secretária de Assistência Social, inclusive nós aqui do Estado. Mas, por um outro lado, eu estou gostando, porque são eles que estão judicializando o direito do usuário a ser atendido dentro daquilo que a gente escreveu. Eu estava falando com a Jussara assim, não vou me incomodar com isso não, você sabe por quê? Nós não escrevemos que é nós que temos que atender. Aí a gente não atende, fica mandando, eu costumo falar assim, tem uns CRAS-SEDEX que mandam o usuário para lá, para cá, para lá e para cá. Aí entra o sistema de garantia de direitos, o SUAS, o usuário fica igual bola de ping-pong, vai para lá, vem para cá, vai para lá, vem para cá. Até a hora que o promotor fica indignado e pega o usuário e fala, peraí, aí judicializa a ação, a gente recebe liminar. Eu recebo quase que uma por mês na CEDES, e eu imagino vocês, secretários municipais, que estão sendo não, por mês, eu posso então tá. Aqui, gente, são só dados do que a gente tem, né, de participação popular, por exemplo, os conselhos que tem secretaria, pode passar, não tem a ver. Aqui os conselhos que possuem secretaria executiva de porte, aí é para o porte, pode passar também. Eu vou deixar essa apresentação, pode. Eu vou deixar essa apresentação aqui, depois vocês podem ter acesso sem nenhum problema, tá? Aqui, da mesma forma, é para a gente ter o desafio que a gente não tem representante de usuário nos nossos conselhos, isso também para nós ainda é problema. Pode passar. Aqui é a questão das conferências, nós tivemos conferência no ano passado, né, que é uma forma da gente garantir a participação da sociedade, garantir a participação popular. No SUAS, a conferência é uma forma delas. Mas a gente ainda vê muito pouco conferência que garanta realmente, de fato, a participação do usuário. A própria estadual nossa mesmo ainda tem muito pouco, tá? Pode passar. Aqui é uma questão que a gente precisa discutir com muito afinco, que é a questão do vínculo SUS, que é a questão das entidades. Como é que nós trazemos as entidades para serem complementares à oferta de serviço, né? Como é que a gestão consegue organizar essas entidades para que elas sejam parceiras, que façam a referência e a contra-referência, que é o encaminhamento e depois a solução do encaminhamento dentro do CRAS e do CREAS. Essas entidades compõem a rede, como é que a gente vincula ela no SUAS? Isso ainda não está muito claro na nossa pode passar. E aí, eu queria encerrar, porque aí eu sei que muita gente quer fazer pergunta, quer a gente debater, e eu fico com a primeira palavra, que é a Maíra vai fazer a inscrição e a Jussara vai me convocar pela primeira vez. A Jussara já está aqui, aí nós vamos fazer o seguinte. Não, eu preciso passar o microfone, tranquilo, se você não tiver, obrigada. A Jussara vai fazer porque ela já está se postando aqui, e aí depois a gente vê quem quer fazer as perguntas, ok? Vamos lá. Na verdade é uma colocação, né, uma provocação no sentido de, do lado, né, vindo de município, de pequeno porte 2, é importante que você saiba, apesar de ser uma cidade que tem um FPM alto, porque é mineração, então contribui no orçamento, mas a gente sabe que a maioria do nosso estado é pequeno porte 1, 80%.
E aí eu venho também de experiências anteriores às suas, de formação, de 94 para cá, e participo da implantação da política de assistência, né, suas a partir de 2005. E o que eu percebo, Roberto, a gente já conversou aí antes, a gente fala na CIB, tudo vem para o município. Aí vem o pacto daqui, reordena ali, pactua aqui, só obrigações para o município. Eu fico pensando assim, estava na MM dando suporte para o município. E ali a disponibilidade de leitura, de correr atrás. E aí, enquanto gestora, na realidade de um município que não para de 8 às 8, né? A gente não tem folga, principalmente na questão do cargo de secretário. É diário e noturno, né? E só vem obrigações, obrigações, obrigações. O orçamento nosso, eu ainda tenho que se agradecer. Meu prefeito não está aqui não estou puxando sardinha não. Mas aquilo que eu consegui no nosso orçamento para 2014, eu dobrei o que eu recebi em 2013. Isso já era anterior. E os pequenos? Não tem um orçamento vinculado no fundo. E aí ele existe, porque o CPF ele já tem que existir há muito tempo. Porque senão não seria reabilitado. Habilitado ao sistema. Como que fica? O que esse pacto de aprimoramento, Roberto, aí é como até desabafo, eu sei que é mais um planejamento, porque aí tem CISC, vocês já conheceram o CISC como é, né? Para responder, para preencher. A equipe, ela se desdobra, e às vezes é o gestor com mais um técnico, em alguns municípios essa é a realidade. Na sua fala, você citou também a questão de contador, que eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que avançar, Roberto, e eu sei da CEDES nessa linha de pensar no financiamento dos SUAS, porque a gente faz capacitação, mas sai de lá com vontade de chorar às vezes, porque não somos contadores, e não adianta às vezes chamar o nosso contador, porque ele não conhece aquilo que a gente está falando. As verbas, por enquanto, apesar da NOB SUAS, tá, que vai ser bloco, como a saúde é, mas ainda não. Então a gente tem que saber gastar a verba para depois não ser preso, né, futuramente. Ainda tem essa preocupação. Então, se o gestor não se preocupar em pegar e ler as portarias para saber como gastar aquele recurso que vem do Fundo Nacional. O piso mineiro ele é o mais aberto que a gente tem. Por isso que eu acho que ele é tão chorado quando está atrasado ou não, porque ele é aberto, mas os outros não. E eu sei que os saldos continuam crescendo. Então, eu vou nessa linha de pensar no município, eu pude participar da MMV, a questão dos menores. Como que a gente vai fazer? O que esse pacto de aprimoramento, além do planejamento, a gente sabe, vai trazer de benefício, vai trazer de contribuição até para a participação popular. Porque cobrança de município que vem, aí vem esse fundo mesmo, o Roberto citou, a União, né, Fundo Nacional, né, o NDS, caminho que a gente tem que fazer, tem aquele prazo que tem que pactuar e a gente tem que correr atrás. Na mesma hora que você pactua um, já vem outro. E o que esse pacto de aprimoramento, assim, efetivamente vai trazer como tema do controle social para contribuir com o município? Eu vou me ater aqui, aí eu até queria pedir às pessoas, depois que fosse fazer a pergunta, que fosse bastante objetivo para a gente poder tentar, e eu tentar responder. Então, veja bem. Bom, a primeira coisa que eu entendo é o seguinte, de fato, eu estou falando nós, porque eu tenho 30 anos que eu estou nessa enrascada, nós estamos num barco que é difícil mesmo, gente. Nós estamos num barco muito difícil. Agora, nós optamos por esse barco, primeira questão. Né? Quando eu falo assim, quando a gente optou pela saúde, nós vamos ter alguns problemas na saúde, que a saúde ao longo do tempo ela vem vencendo. A mesma coisa a educação. A política pública de assistência ela é muito recente, por isso que eu fiz questão de apresentar os avanços primeiro, até para a gente desanimar. Agora, é uma questão que a gente precisa se ater assim, é a gente ter muita energia, muita força todo dia, gente, porque eu não tenho, quisera eu estar sentado aqui e ter caderninho de receita para falar assim, igual o médico, né? Meu problema é esse, aí eu te falo, sua solução é essa, não temos não. Porque nós desenhamos um sistema, nós escrevemos um sistema, né? E nós, como a sociedade brasileira, nós escrevemos a política pública e agora nós estamos implantando. E nós estamos implantando
E alguns, por que esses problemas para nós são maiores? Porque, como eu falei, primeiro, nós estamos desenhando um modelo, implantando um modelo novo em cima de um modelo velho. Então, isso já aí, só de pensar nisso já começa a ter problema. Segundo, assistência, gente, ela não precisa de mesa, cadeira, um aparelho. Assistência, a essência dela é o trabalhador. É o trabalhador. Por exemplo, se eu tiver uma equipe de 10, 20 pessoas trabalhando, eu consigo planejar, eu consigo responder não sei quantos sistemas, eu consigo responder não sei quantas coisas que demanda da política pública. Isso não tem jeito não. Demanda sim. Demanda a gente preencher dados em sistema, tudo isso. Porque você tem que controlar, você tem que monitorar, você tem que ter dado. Você não pode ser mais doméstico. Nós não podemos falar em política pública assim, muitos, vários, eu acho, pode não, política pública é isso não. Política pública é assim, exato, são 2 milhões, o meu indicador é esse, até para ter dinheiro. Agora, é chato, Ué, mas nós não falamos que a gente vai ser profissional? Entendeu? Infelizmente, é uma luta, a única coisa que eu posso dizer aos senhores, que eu sou muito solidária a essa luta, porque eu acredito no que eu escrevi lá na Constituição e venho acompanhando isso aqui. Então, assim, tem hora, Jussara, dá vontade mesmo de falar assim, gente, eu estou acreditando. Aí eu falo assim, tem hora que eu falo assim, não tem como eu explicar para essa pessoa o que eu quero. Entendeu? Agora, é uma luta. Quem é trabalhador da assistência, gente, é trabalhador, e como o secretário falou, tem que ter um pouquinho de vocação, um pouquinho de sensibilidade e tomar muita cerveja para poder relaxar. É dar uma relaxada e tal, porque os problemas são de 8 da manhã, hora que você... O município é pior, o município nem dorme, né? Mas são da hora que você levanta, da hora que você dorme. Você tem problema, entendeu? Agora, nós escrevemos o que a gente queria, gente. Nós desenhamos. É difícil? É difícil. É uma luta no município, é uma luta no estado, é uma luta na União, entendeu? Mas, assim, a única coisa que me pergunta assim, o que o PAG vai trazer, eu espero que a gente consiga conversar para pactuar. Porque eu também não sei não, Jussara. Entendeu? Não sei não. Só sei que nós escrevemos a norma operacional básica, a gente achou que era a única forma mais próximo da gente não jogar os pacotes, nem do Estado, nem da União. É falar assim, vamos abrir uma proposta que ele diga o que ele vai fazer, qual o tamanho que ele vai fazer. Agora, se vai melhorar, se vai piorar, não tem essa luz ainda não. Mas, digo para os senhores, se nós estamos trabalhando com a política pública, gente, não tem como não trabalhar com planejamento, não tem como trabalhar não trabalhar com controle social e, óbvio, não tem como trabalhar com financiamento. Agora, nós ainda estamos com alguns desafios a vencer, porque há uns anos atrás, gente, eu diria muito claramente que o nosso problema essencial era dinheiro. Hoje, tem essas dúvidas. Nós não conseguimos fazer saldos. Claro que a gente sabe por que a gente não gasta. É isso, a gente sabe. A gente fala assim, porque não tem fundo, porque não sei o quê. Mas, de um modo geral, eu tenho um número significativo de saldos nos municípios. Entendeu? Então, isso eu preciso compreender também. Porque quando eu vou para a disputa no orçamento, eu tenho muita dificuldade. Olha só, gente. Só um minutinho. Eu estou um pouco preocupada com o tempo, porque na verdade nós já esgotamos o nosso tempo e nós temos uma programação, né? Agora daqui também. E aí eu queria abrir um pouco para perguntas, e aí seguir essa lógica de perguntas um pouco mais objetivas, para que a gente também não ultrapasse as 16 horas, ok? Quem quer se inscrever para perguntas? Vamos, pessoal? Boa tarde, meu nome é Carlos, eu sou psicólogo e professor daqui de Belo Horizonte, e o governo do estado apresentou em outubro
um projeto de regionalização da proteção social especial, através da Maria Juanita, na reunião do COGEMAS, e eu gostaria de saber, assim, de notícias desse plano de regionalização da proteção social especial. Muito obrigado. Então, nem é tanto uma pergunta, mas é só uma ponderação. Que o que acontece no meu município, eu acredito que acontece em muitos outros, é que os saldos, nós estamos tendo esses saldos, mas é por falta de firmeza, de confiança para gastá-los. Não porque não tem demanda. Não, mas eu não disse que não tinha demanda não, gente. Não, eu sei. Mas aí, Roberta, pelo tempo que eu mas é, meu amor, é isso que eu estou te falando. Veja bem o perigo nosso, a fragilidade nossa. Nós, da assistência social, não podemos falar com firmeza, não. Nós escrevemos, tipificamos, nós regulamos, nós não podemos falar isso não, gente. É tudo que nós não podemos falar que a gente não tem firmeza para gastar. Porque na hora que eu vou fazer o orçamento, o que acontece com a turma do planejamento? Ele fala assim, ó, se vocês não têm firmeza, para que eu vou dar dinheiro para vocês? Deixa eu só complementar. Deixa eu falar. Você começou falando não nada contra você, pelo contrário. Sei e reconheço a sua competência, o seu amor, acima de tudo, pela assistência social. Mas assim, porque a gente do município pequeno vem para a capacitação, eu andei e percorri aproximadamente 800 quilômetros para estar aqui. Acaba que a gente tem assim muita informação e que se repete em todas. E a gente volta para o município com aquela mesma dúvida que você saiu do município. São dúvidas assim bem específicas. E a gente vem com a esperança de... Obrigada. Boa tarde, meu nome é Sandra. Hoje eu estou no município de Guapé. Eu estou já nessa trajetória de gestão há 8 anos. E uma coisa que eu aprendi dentro da gestão, né, porque eu falo que eu também entrei dessa forma, viu, amigo? Corria lá na CDE, Socorro, me ajuda a fazer esse plano. O meu plano foi um dos que, na primeira cidade, que foi a cidade de São Tomás de Aquino. E eu fiquei super sem graça, porque o cara foi pago pelo prefeito para poder fazer esse plano e virou... Não tenho vergonha nenhuma de falar isso, porque eu acho que a construção é juntos. E o que esses avanços aí, tanto município e estado, e não querendo falar mal do governo, mas a gente está passando por uma situação muito constrangedora de gestão de assistência social junto ao governo, porque tudo que está acontecendo aí na mídia está se refletindo a nós, municípios, e somos nós a ponta, frente a frente com o usuário. Então isso nos machuca muito, né? Principalmente as questões do aumento, né? Dos 10%, do aumento da per capita, da transferência de renda e famílias que já acham que se enquadram no benefício, pensando que o prefeito não quer liberar. Isso para nós é muito difícil. Porém, uma coisa que eu aprendi no município onde eu atuo, a autonomia se constrói, né? E a partir do momento que a nossa firmeza, não, o meu dinheiro é para gastar nisso aqui que eu preciso, e a Jussara disse lá que isso a gente responde, né, Jussara? Mas tem como gastar, tanto é que hoje eu tenho saldo zero, que o governo está devendo quase 2 meses para nós em recursos vinculados. O piso mineiro meu, por incrível que pareça, está em dia. Por incrível que pareça, está em dia. Recentemente teve um problema mesmo, mas o meu está em dia. E assim, gaste, tem como gastar, tem meios de gastar. E a autonomia diante do prefeito, se o gestor não for firme, ele não deixa mais a gente fazer não. E a firmeza se constrói na ação e também no resultado que vai ter no município junto aos usuários necessitados. Mas gaste, gente. Esse dinheiro é para assistência social gastar, não deixa voltar.
que é pouco, mas é nosso. Vou responder essas três aqui bem rapidinho. Primeiro, da regionalização, é o seguinte, esse é outro desafio, tá? Nós estamos enfrentando uma discussão. A primeira coisa que nós fizemos no ano passado, que a Joanita fez, foi o desenho da região, regular isso para criança e adolescente, uma vez que, vocês marcam a data de hoje, o que eu vou dizer. Se nós não tivermos cuidado no SUAS, daqui a 10 anos nós vamos estar discutindo aqui as FEBEMs. O que nós vamos fazer com as FEBEMs da vida? É isso. Porque institucionalizar, acolher criança e adolescente fora do município é risco total. Para isso, nós estamos discutindo uma proposta de como que nós vamos ajudar, financiar e passar um financiamento para que o próprio município resolva o seu problema da proteção especial. E a de alta complexidade. A média pode até ser regionalizada, mas a alta, principalmente criança e adolescente, nós estamos com o pé no freio, entendeu? E com a discussão com o Ministério Público. Então, isso é uma questão, tá? Mas você aguarda que vai vir novidades por aí, com muita cautela. Quanto à questão da capacitação, eu volto a te dizer o seguinte. Nós estamos construindo SUAS. Eu não tenho como fazer uma capacitação de tal forma que vocês saiam prontinho com todas as respostas. Não existe isso. E se você voltou com mais dúvidas, foi bom. Claro que foi bom. Agora, gente, a capacitação é um meio. Vocês vão ter que ler, estudar, vocês vão ter que ter uma formação que é permanente. Não podemos achar que é só a capacitação que vai resolver as dúvidas, não. Porque tem uma série de coisas que antecede a questão da dúvida na capacitação, que ela precisa ser reconhecida no município. Não sou eu, o Estado, que vou dar conta. Para vocês terem uma ideia, o tanto que isso para a gente é importante, é o seguinte: a gente está com uma política de formação permanente dos trabalhadores do SUAS. Olha, gente, isso aqui, vocês podem falar qualquer coisa, mas nós temos tanto zelo por isso, que na licitação, quem ganhou foi o UFMG. São os professores do Capacita SUAS, são professores da UFMG, então são professores renomados. Agora, tem opção de dúvida que eu não vou conseguir responder mesmo, não, porque, inclusive, eu quero falar muito claro, eu sou assistente social, tá, gente? Vou falar aqui de coração. Tem umas questões que é acadêmica, é de formação acadêmica, e eu não vou dar conta de responder, não. Vocês vão me desculpar, porque eu costumo fazer essa analogia com muita firmeza, que é assim, por exemplo, se eu pego um médico, e eu vou consultar com o médico, e ele tiver dúvida, aí eu vou pedir para morrer. O senhor pedir para sair da sala, porque nós temos que ter firmeza na nossa profissão, gente. E nós temos que buscar isso. Nós estamos falando de profissão, nós estamos falando de política pública, que não pode ser ofertada por voluntários, gente. É por profissionais. E profissionais têm que ter estudo acadêmico e têm que buscar sua formação na prática. Agora, eu crio os meios enquanto Estado. Agora, milagre eu não faço. Eu vou ser muito sincero. E quero pedir a vocês assim, nós estamos procurando fazer o maior esforço. Eu tenho telepresencial, capacita SUAS, eu estou fazendo com a MM a capacitação presencial regional. Agora, eu não vou dar conta. Porque ela também vai depender do esforço de vocês e da formação de vocês e de vocês se buscarem. E te falo com todo o coração o seguinte: quando eu já ministrei muita capacitação. E quando a pessoa sai com mais dúvida que entrou, é porque eu mexi com a cabeça dela. Eu mexi com a cabeça dela, isso é bom. Agora, tem umas dúvidas, por exemplo, que o município traz para nós, que a gente precisa pensar. O município quer, quando a gente vai dar capacitação da gestão financeira, ele quer um caderninho assim, bonitinho, escrito assim: isso eu posso gastar, isso eu não posso. Isso eu posso, isso eu não posso. Isso eu não tenho como fazer. Isso eu posso regular, eu posso tipificar, e vocês vão ter que ter a ousadia de criar os serviços e gastar, gente. Eu tenho 35 anos de serviço público, como ordenadora, muitos anos, ordenadora de despesa. E não tenho medo, não. Eu não tenho medo de gastar dinheiro na política pública, eu tenho um pouquinho de medo. Sabe por quê? Se me prender, gente, o máximo que eu vou ter é um bom advogado para me tirar de lá e falar: meu filho, quando está aberto, eu não roubei. E ninguém prende
Ninguém prende ordenador de despesa que está gastando para o coletivo. Nem os corruptos não estão prendendo. Agora, nós precisamos ser ousados, gente. Nós estamos brigando, nós pedimos isso. A gente pediu para a política pública, ter profissionais, agora nós temos que dar conta. E os meios estão criados. E quero te dizer com isso o seguinte, assim, que nós na CEDES estamos abertos, e assim, eu tenho toda a tranquilidade de receber todas as críticas possíveis, daquela capacitação que não foi boa, o professor não foi bom. Agora, e se dúvida que tiver lá, por exemplo, que você voltou, manda pra gente. Eu tenho uma diretoria de capacitação, manda que a gente vai tentar ajudar. Agora, a gente também vai ter que contar com o esforço de vocês. Por exemplo, tem essa coletânea, a capacitação, o pessoal está saindo com uma sacola de material. Nós temos material para dar com pau na assistência hoje. Então, nós temos que criar a prática da leitura, da discussão, do debate, dos próprios princípios, senão a gente não faz a formação. Ok? Peraí, você falar porque está gravando? Boa tarde a todos. Eu sou do Rio Branco, sou gestora do assistência. Eu sei da luta de cada um, né, assim, que a gente está junto, né, na mesma barco. A CEDES é uma parceirona nossa, né, tudo que a gente precisa, né, está junto com a gente. Mas os prefeitos, eu estou falando assim, meu prefeito é ótimo, parceiro também, mas eu sei da dificuldade dos municípios, junto, né, nas capacitações. Por que a CEDES não chama esses prefeitos para mostrar para eles a luta nossa, entendeu? Para abrir mesmo essa questão aí de orçamento, da valorização da assistência, porque não adianta, a gente estuda, a gente põe em prática, eu também não tenho medo de gastar, que eu aprendi a gastar, mas é que a gente sabe dos colegas nossos que como está difícil. Então, assim, a CEDES podia chamar esses prefeitos e colocar eles assim, a par mesmo do assunto. Só um minutinho que aí contou. Aí eu acho que nessa questão a MM entra muito nisso, por isso até a CEDES tem essa parceria com a ANM, porque a ANM é uma instituição que tem titularidade para os prefeitos. Agora, o prefeito está presente geralmente nem sempre é 100% possível, mas com certeza isso já está acontecendo. Quando a gente está em associações micro-regionais, nós conseguimos atingir, né, grande parte dos prefeitos. Isso já tem avançado dessa forma e a ANM é, de certa forma, grande responsável por isso. Eu sei que isso tem que avançar, a gente tem que melhorar essa prática, assim como temos que melhorar a prática da sessão de contabilidade, como temos que aprender mais a gastar os recursos, vários outros desafios. Veja bem, gente, só o fato de estarmos aqui num congresso que era eminentemente, ele era voltado com outro aspecto para os prefeitos de outra forma, e ele foi melhorando o desenho. Quer dizer, hoje nós temos um departamento da política de assistência dentro da ANM, que isso já favorece o número. A gente está aqui no Congresso, né? A gente, como a Maíra falou, na medida do possível, a gente tem feito as reuniões junto com as micro. Eu abri polo de capacitação nas micro-regional esse ano do teto presencial, entendeu? Também é uma forma de chegar mais próximo. De fato, você tem razão. Agora, assim, a gente, eu não tenho essa prerrogativa de chamar prefeito para poder trabalhar essa coisa. O que a gente faz é que a gente não perde oportunidade. Eu, por exemplo, todas as oportunidades que tem, a gente tenta militar em cima da área da assistência para ganhar. Agora, tem prefeito que a gente não vai ganhar, né? Mas se ele também não atrapalhar, está de bom tamanho, porque às vezes o cara fala, ó, eu não quero saber disso não, mas ele também não atrapalha não. E por isso, às vezes, depende da gente, né? Depende da gente conduzir as coisas lá. E a outra coisa que eu acho que foi importante você colocar isso, porque nós da assistência também, gente, a gente é bem carninha de pessoas, vocês vão me desculpar, viu? Porque a gente, por exemplo, a gente não tem habilidade política, sabe? Assim, a gente, uma hora é técnico até na aula, né? Técnico. A gente não consegue compreender o lado da gestão política da coisa. Entendeu? Então a gente também precisa aprender isso. A gente precisa aprender a lidar com o prefeito, os vereadores,
porque eles são personagem importantíssimo para a gente. Mas aí a gente tem uma postura de técnico, e aí é claro que a gente vai perdendo força política também, né? Então a gente também precisa dosar isso. Por um lado, né, porque é muito mais fácil trabalhar com o outro modelo. O outro modelo é muito mais fácil. Agora, esse modelo de cá, ele é um modelo mais difícil mesmo, né? Agora, nós temos que entender que ele é um modelo legal. Está lá na legislação. Fora disso, não tem espaço mais para esse modelo assistencialista. Agora, nós precisamos também compreender todo o desenho político que existe na estrutura da Federação Brasileira, né? Você acha, por exemplo, que eu tenho que compreender o meu governador, o meu secretário quando ele é deputado? Eu tenho que compreender, tenho que saber como é que eu lido com as duas coisas. A gente também no município tem que aprender a fazer isso, né? Por exemplo, a gente comprou uma briga uma vez, eu me lembro que eu já falei isso várias vezes, eu não tenho nenhum problema de falar isso. A gente comprou briga com as primeiras damas. Eu falava, gente, nós estamos com a cabeça. A mulher dando com um homem, que é o poder, e a gente se mete a ficar brigando com a mulher, entendeu? Fica na atrás da mulher para de cá. Não, aí a gente ia com toda a ânsia brigando com as primeiras damas. Uma forma pouco inteligente de trabalhar essas relações de conflito que traz implantar assistência com política pública. Implantar assistência com política pública, ela traz conflito e tensos. Agora, para isso a gente precisa trazer aliados. A gente não pode ir batendo de frente, porque bater de frente nós vamos perder. Eu digo para vocês que nós vamos perder, porque a gente ainda está muito frágil, entendeu? Então nós precisamos de aliados, né? E essa fala minha é muito nesse aspecto mesmo, de quem não está nessa sala, que não é trabalhador do SUAS, e venha conosco na assistência, com certeza vocês vão ter muito ganho. Né? Ganho do ponto de vista, inclusive, das representações que vocês fazem, quem é vereador aqui, entendeu? Não só vereador, como prefeito, outras pessoas que não são vereadores. Gente, só para finalizar, a gente tem mais duas perguntas aqui, que já convenceram ser objetivas, e aí a gente vai finalizar porque o tempo não está ultrapassado. Boa tarde a todos, meu nome é Mauro, sou gestor de assistência do município de Caetanópolis. Na verdade, é um alerta, né? Porque nosso município foi sorteado para participar da fiscalização do CGU. Então, um dos grandes momentos que nós estamos enfrentando lá agora é reorganizar o Conselho Municipal de Assistência Social. Então, para gastar, tem que ter toda a população, tem que ter parecer. Então, é, na verdade, um alerta mesmo, reorganizar o Conselho Municipal de Assistência. Porque se o município for sorteado, eles vão pegar pesado nisso, tá bom? Bom, gente, meu nome é Rafaela, eu sou secretária municipal da Secretaria de Desenvolvimento e Promoção Social de Catubas, e eu quis somente dar uma sugestão com relação aos IGDs, que é voltado para a própria gestão mesmo, né? Porém, eu acredito que esse engessamento dificulta um pouquinho naquela questão de não poder pagar o profissional. Então, às vezes, a gente fica com um saldo um pouco mais alto porque não quer gastar com uma coisa que já tem e precisa gastar com profissional e não tem dinheiro para aquilo, tem que ficar recorrendo ao executivo. Então, é só levar isso a cabo de vocês para a gente tentar, talvez, reverter essa situação também. Obrigada. No telepresencial, a gente vai ter momentos que a gente vai falar do IGD específico, vai entrar em detalhes, inclusive de outras coisas mais técnicas. Enquanto a questão do CGU, amigo, queria te dizer que a CEDES acompanha o CGU, tá? Então vocês podem ficar também tranquilo que a gente está montando um esquema porque eles pediram. Porque tem uma parte dessa auditoria que a CEDES está presente, tá? Para poder facilitar e ajudar vocês. Mas muito bem lembrado que vocês estão. Eu queria já me despedir, né, que a Maíra está aqui aflita. Eu queria dizer para os senhores o seguinte, gente. Primeiro, queria pedir desculpa dos meus concordes, porque, como o secretário falou, na assistência a gente tem paixão, né? E eu falo as coisas, às vezes, com muita firmeza, porque é dentro daquilo que eu acredito. Mas eu queria dizer para vocês que eu compreendo todo o processo da implantação do SUS, inclusive em Minas Gerais, porque eu estou nessa área há muito tempo. Então, assim, a gente tem uma visão do município, conhece o município, conhece a dor e a delícia do tamanho que ele é. Isso não nos é desconhecido. E queria dizer assim, que a gente está fazendo um bom esforço lá,
já tem uns bons 10 anos que a gente está nessa luta na gestão estadual, a gente vem avançando bastante, mas a gente vem fazendo o maior esforço para que a gente possa criar as condições para que realmente, efetivamente, a gente consiga implantar o SUS nos municípios, né? Porque não adianta a gente ter uma implantação no âmbito do Estado, no que compete ao Estado, mas de fato ele só vai ter resultado e repercussão se o município conseguir estruturar, porque é o município que entrega o serviço e as provisões. Queria agradecer a todos os senhores e queria chamar os senhores para sexta-feira, no térreo presidencial, estar com a gente, que a gente vai fazer outros debates lá, inclusive mais calorosos. Muito obrigada. Pelo convite, viu, Maíra? Fiquei surpresa, mas a gente faz com muita paixão. A política de assistência ela é apaixonante. Sim. E desejar a todos um bom trabalho. Viu? Obrigada. Então, gente, eu gostaria também de agradecer a presença de vocês até o momento, né? Nós ultrapassamos o tempo, mas eu acho que a gente ficaria aqui até a noite discutindo assistência social, porque esse é o nosso papel e isso é o que a gente sabe fazer, que a gente tem aprendido a melhorar cada dia mais. Eu me coloco na ANM à disposição de vocês, nós também assessoramos lá na questão de dúvidas, do que fazer, do que não fazer, nas nossas lutas, de tentar conquistar cada vez mais espaços para assistência social. E é isso, me colocar à disposição, dizer que hoje nós vamos ter às 18h30 a premiação, e aí convidar vocês para poder participar, porque tem 6 municípios que vão ser premiados. 3 municípios com o eixo do desenvolvimento social e 3 municípios do eixo sobre drogas. Eu só vou ler para vocês o nome dos municípios e saber até se tem algum município aqui para a gente parabenizar. Pergunta quem vai ganhar. Ó, do eixo social é Sacramento, o projeto é Cada Dia para Idosos. Pará de Minas, a criação e implementação do Programa Municipal de Atendimento Familiar. E Nova Lima, Programa Vida Nova, transferência e condicionalidade de renda. Você é de Nova Lima? E no eixo da política sobre drogas, nós temos o município de Miradouro, fortalecendo a rede no combate às drogas, Ibiraci, Quero Viver Mais um Dia, e Mariana, programa Rede pela Vida. A secretária de Mariana está aqui. Sim. E aí, parabenizar e dizer que todo ano nós temos a etapa dos prêmios. A gente até divulgou no e-mail de vocês. Se por acaso vocês não estiverem recebendo os nossos e-mails, por favor, atualizem para que vocês possam receber as nossas informações. Ok? Um grande abraço para vocês, bom retorno e aproveitem